Bem-vindos a mais um vídeo de rotina que eu sei que vocês gostam. Hoje eu decidi gravar minha rotina pela parte da manhã, principalmente, porque eu vou estar sozinha em casa, o que facilita muito para eu conseguir gravar e conversar com vocês. E hoje também eu tenho aula de inglês, né, referente aos meus créditos do au pair. Então eu também vou mostrar para vocês como funciona o meu dia quando eu tenho aula, que acaba sendo um pouquinho mais corrido, assim, a parte da manhã. E hoje vai ser um dia corrido em especial, porque eu vou ter que buscar o Nicolas no colégio mais cedo, porque ele tem dentista, enfim, tipo, várias coisas. Mas eu vou gravar só mais a parte da manhã, que é a parte que eu vou estar sozinha, que facilita, né? Enfim, eu vou descer lá pra baixo. Nossa, vou descer, né? Não é lá pra baixo. Corta essa parte. Eu vou descer e aí eu vou mostrando pra vocês o que normalmente eu faço de manhã. Então, gente, a primeira coisa que eu faço de manhã, tô aqui na cozinha, quando eu acordo, é preparar o almoço do Nicolas, né, a lunchbox. Deixa eu colocar vocês aqui, porque eu consigo falar com vocês e também, ao mesmo tempo, fazer as coisas. Preciso de espaço. Cadê meu espaço? Então, assim, quando eu cheguei aqui, quem fazia esse trabalho era a minha hosta. Ela acordava mais cedo, ela fazia a lunchbox dele e deixava pronta. Como ela tá mais por casa nesses últimos meses, eu acabo acordando antes. E aí, pra não ter que esperar ela acordar e tal, que eu fico mais ansiosa, porque eu gosto de deixar as coisas tudo pronto, eu acabei eu mesma fazendo o almoço dele. Então tem sido assim nos últimos meses. Mas ok, eu não sou uma pessoa muito criativa, eu acabo sempre mandando mais ou menos as mesmas coisas. Então o que eu tento fazer? Eu tento colocar um carboidrato, tipo um pão ou crackers, alguma coisa assim. Eu tento colocar algo derivado do leite, tipo um iogurte ou queijo. E um vegetal, que normalmente é cenoura ou vagem, eles chamam aqui de green beans, eu acho que é vagem em português, mas é tipo pequenininha assim, ou é pepino. Hoje, por exemplo, eu vou mandar pepino, eu acho, porque eu já mandei essas outras coisas nos outros dias, então deixa eu pegar. Ah, e uma fruta. A fruta, ela é assim. Às vezes, quando eu mando os green beans assim, aí eu corto uma maçã ou alguma coisa mais fresca para ele levar. E aí eu coloco nesses saquinhos de almoço. Ele não tem, tipo, uma real lunchbox, então eu uso esses saquinhos. Vocês sabem que a minha hosta, ela tem que ser super preocupada com a alimentação do Nicolas, em relação a comer vegetal, comer fruta e tudo mais. Então o almoço dele não é que nem o almoço que a gente vê às vezes das au pairs dando pras crianças, porque tipo chicken nuggets, peanut butter and jelly, não sei nem como é que você diz isso, mas não é, justamente porque ele é muito, que a gente diz em português, chato pra comer. Aqui a gente diz picky, ele é um pick eater, então ele não come qualquer coisa, inclusive ele não come carne, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e sempre ver outras opções de proteína pra ele, porque ele não come carne de jeito nenhum. E não é que a gente não coma carne, que a família seja vegetariana, que a família incentive, muito pelo contrário, eles querem muito que ele coma e ele não come de jeito nenhum. A gente brinca que ele é vegetariano, mas ele não sabe nem o que é isso, né? Enfim. Cortei o pepino aqui, olha essa bagunça. Cortei o pepino aqui, vou colocar no saquinho. Depois eu vou ver alguma coisa pra mandar de carbo. Acho que eu vou mandar
uns crackers, né? Tipo, umas bolachinhas pequenas. E acho que eu vou pegar um iogurte na geladeira, porque eu não faço ideia mais do que eu posso mandar pra ele. Sou sempre muito péssima nisso, porque eu não sou criativa. Coitado do menino. Deve achar que sempre come as mesmas coisas. Pronto, já terminei o almoço dele, de empacotar as coisas. Aqui o café da manhã, uma bananinha, uma melancia, um pãozinho e um leite. Eu já tinha mostrado, acho, pra vocês mais ou menos como é que era o café da manhã dele. É sempre praticamente a mesma coisa, eu só vario bastante as frutas. Mas o pão é sempre o mesmo, ele gosta do pão assim, sem nada. Ele não gosta de peanut butter. Não sei como é que você fala, gente. Ele não gosta de manteiga, ele não gosta de torrar, ele não gosta de nada. E eu quero comentar uma coisa pra vocês super interessante que aconteceu semana passada. Tô aqui terminando de aquecer meu leite e eu já falo com vocês. Enfim, agora eu tenho esses minutinhos, que é os minutinhos que eu relaxo e tomo meu cafezinho antes de dar o horário dele acordar. Deixa eu comentar com vocês uma coisa super interessante que aconteceu. Eu sempre digo que eu aprendo muito aqui com o Nicolas, principalmente. Eles têm muito a ensinar pra gente, né? Como adulto, que até acho que às vezes a gente é meio irracional. Muitas au pairs dizem que elas não querem ser mãe depois da experiência do au pair. E pra mim é completamente o contrário, assim. Cada dia essa vontade cresce mais. Eu sou muito apaixonada pelo Nicolas e eu adoro, apesar que tudo bem, às vezes não tenho saco pra estar brincando e tal, mas essa questão do tentar entender o que tá acontecendo e toda a evolução da criança eu acho muito incrível. E aí, semana passada, aconteceu uma experiência que eu disse, poxa, eu acho que talvez a maioria das pessoas não pensariam nisso, né? A gente às vezes vê uma birra só como uma birra e às vezes tem muito mais por trás. Enfim, terça-feira passada, da semana passada, o Nicolas estava um pouquinho difícil. Ele acordou muito reclamão, não queria fazer nada, dizia que ele não queria ir pra aula, que ele não ia pro colégio. Então ele tava reclamando, ele não queria tomar café de manhã porque ele não queria ir pro colégio. E ele ficava me dizendo assim, tu vai embora quando eu voltar, tipo, tu não vai estar mais aqui. Não no sentido de me perguntando se eu ia ou não tá, né? Mas no sentido de tipo, não quero que tu esteja aqui quando eu voltar. Ele tava realmente muito difícil. Aí, fiquei pensando, mas ele nunca teve esse tipo de comportamento. O que aconteceu pra ele ter esse tipo de comportamento, né? Um final de semana, isso foi na terça, tá? No sábado, a ex-au pair que trabalhou aqui ano passado veio nos visitar, passou o final de semana e ela foi embora na segunda. Segunda-feira, ela foi comigo levar ele na aula. Aí ela tentou dar tchau pra ele, assim. Ele tem 4 anos, tá, gente? Só pra vocês se situarem na idade dele. Tentou dar um tchau pra ele. Ele não quis muito dar tchau pra ela, mas eu acho que é justamente por não entender o que tava acontecendo. Ela, ok, levamos na aula. Ela voltou, depois ela foi embora. De tarde eu fui buscar ele no colégio. E aí eu falei pra ele assim, eu disse... Nicolas, a Thierry, ela não tá mais aqui, ela já foi embora. E aí ele falou assim, não, mas eu pensei que vocês fossem ser gêmeas, porque ele tava o final de semana inteiro brincando, assim, dizendo que a gente era gêmeas, e às vezes ele me puxava e me colocava pra sentar do lado dela, tipo, ele queria que a gente fosse amiga, porque a gente ia ser gêmeas. Os gêmeas dele... eu entendi como as duas pessoas que vão ficar aqui brincando com ele, sabe? Então, na cabecinha dele, ele pensou, ela voltou, ela morava aqui e ela vai seguir morando aqui como era antes. E agora eu tenho, tipo, duas pessoas pra
pra mim. Eu acho que foi isso que ele pensou, sabe? Então ele me disse isso, eu pensei que vocês fossem ser gêmeas. E no outro dia ele tava, né, um pouquinho mais difícil. Então eu imagino que na cabeça dele ele pensou, poxa, eu vou pra aula, as pessoas somem e provavelmente a Luísa não vai estar mais aqui quando eu voltar em algum momento. Enfim, ele acho que ele tava chateado, sabe? Só que eles não sabem expressar, eles não sabem colocar isso em palavras. Eu acho que eles sentem aquela coisa aqui e eles não sabem o que que é. E às vezes pode isso, né, tipo, se tornou contra mim naquele dia, tipo, sai daqui, não é tu, não te quero, mas porque ele tava sentindo aquela dor, ele tava sentindo. E aí, de noite, a mãe dele comentou comigo, disse, ele tá difícil hoje, não sei o quê. E aí eu disse, não, mas eu acho, né, considerando o que aconteceu, porque ele nunca fez isso, considerando o que aconteceu, eu acho que se dá a estes fatos porque, né, a gente acha que as crianças não sentem as coisas ou que não percebem as coisas e eles estão, gente, eles estão o tempo inteiro percebendo, o tempo inteiro vendo o que a gente fala. Às vezes eu falo uma coisa meio em código pra mãe dele, pra ele não entender, e ele entende e ele sabe do que eu tô falando. Então eu acho isso muito incrível, esse aprendizado que eu tô tendo com ele, sabe? Então eu acho que eu vou aplicar isso muito na minha vida o dia que eu for mãe. E isso é incrível, uma coisa que eu jamais imaginaria que eu estaria desenvolvendo. Então é sempre legal a gente ver o outro lado das coisas, eu acho que é sempre legal a gente ver também o lado bom, porque não é fácil. 8 horas, gente, em ponto, hora de acordar o Nicolas. Só que vocês sabem que eu não mostro ele aqui, né? Então, essa parte dele tomando café da manhã e tal, nós vamos ter que cortar. Nós vamos ter que pular pra parte que eu já estou levando ele pra aula. Porque, enfim, né? Vocês entendem, não é por mal, de forma alguma, mas é que realmente é complicado. Não vou expor ele. Então, agora só pra vocês saberem, 8 da manhã, hora de acordar ele. E agora ele vai tomar o cafezinho dele, vai brincar um pouquinho. E assim, se der eu falo com vocês. Ele acabou de tomar o café da manhã. E agora, enquanto ele brinca um pouquinho, eu aproveito pra lavar os pratos e limpar a cozinha. Ops. E aí, depois a gente vai pra aula. Primeira palavra que ele diz hoje, gente, porque ele tava mudo, calado. What? Então, chegou o momento de levar ele pra aula. E eu tenho que preencher um formulário, gente, todos os dias antes de sair, com a nossa temperatura e tudo mais, usar máscara. Eles estão bem rigorosos na escola em relação a isso. Então, eu vou ir. Right? Let's go? E falo com vocês depois. Porque eu tenho que chegar em casa e fazer minhas aulas de inglês. Is it how you understand Portuguese? Yeah. Blah, 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 blah. Yeah. Say hi! Fui, gente. Vocês piscaram e eu já tô em casa, aqui na minha mesinha, gente, pra começar a minha aula de inglês. Então, entre deixar o Nicolas na aula e começar a minha aula, eu tenho mais ou menos uma meia hora de intervalo. Então, é o tempo de eu chegar em casa, ligar o computador, acessar os links e tudo mais. Então, é bem tranquilo. Nós temos esses 2 livros para aula. Um é para durante a aula e o outro é para tema de casa. E, basicamente, eu tenho aula 2 dias na semana, que são as terças-feiras e a sexta. Hoje é uma quinta-feira. Então, assim, é excepcional porque semana passada a gente não teve aula na sexta e ele tá recuperando hoje. Então, essa semana tá bem corridinha pra mim, porque eu tenho 3 aulas em vez de 2, o que faz eu sair um pouco mais da minha rotina. Hoje de noite, eu tenho um encontro com a LCC e as outras au pairs, então nós vamos ter tipo um churrasco no parque. Eu acho que vai ser super legal pra gente se conhecer e tudo mais. E, inclusive,
Uma inscrita aqui do canal me mandou mensagem essa semana. Olha só, gente, a gente conversou quando ela nem tinha o match ainda, ela tava no Brasil. Coincidentemente, ela teve um match e ela tá muito pertinho da minha casa, ela mora acho que uns 20 minutos daqui. E a LCC é a mesma e nós vamos nos encontrar hoje lá nessa reunião. Muito legal, né? Eu adoro muito quando essas coisas acontecem, a capacidade da internet tem de reunir, fazer a gente se conhecer e tudo mais. Então, vou acessar aqui e como é que funciona as aulas, gente? O professor vai explicando, deixa eu pegar aqui uma página e vamos... É que vai ficar ao contrário pra vocês, né? Mas, tipo, tem a parte do conteúdo, aí a gente faz exercícios, o professor explica. E tem uma parte da aula que a gente treina esse conteúdo com um colega. Então, a aula é via Zoom, né? Vários quadradinhos, mas tem o que aparece pra nós com o nome de breakout room, alguma coisa assim, gente. E aí a gente vai pra uma sala separada e conversa só com o colega. O que às vezes é bem difícil, porque os meus colegas, eles não são americanos, eles são pessoas de outros países, e depende do país, gente, realmente o sotaque é muito difícil pra eu entender. Eu acho que um americano entenderia, né, mas eu, como não tenho o meu inglês maravilhoso, e eu tenho muita dificuldade de entender outros sotaques. Ao mesmo tempo, é legal porque faz a gente, né, tentar melhorar essa parte do ouvir, independente da pronúncia e tal, e tentar saber o que a outra pessoa tá falando. Então essa parte é legal, mas nem sempre as aulas são fáceis. Não tem prova, não tem nada, a gente só assiste a aula, faz os temas, às vezes tem que mandar alguma coisa por e-mail pro professor, a gente escreve tipo um textinho, envia, ele corrige, manda de volta, aquela coisa toda. Vai do teu interesse mesmo em aprender inglês ou não, né? Porque eles não vão ficar testando se tu realmente tá aprendendo ou não. Vai de ti. Outro ponto, semana passada eu fui na Goodwill, que é o brechó que vocês já conhecem, mas dessa vez eu não comprei roupa, tá? Também na Goodwill tem muitos livros, e aí eu pensei, não, eu preciso melhorar meu inglês, eu vou começar a ler livro, porque assim como o português, quando a gente lê livro, a gente melhora o nosso vocabulário e tudo mais, no inglês da mesma forma. Então eu comprei um livro que é de autoajuda, que é... esses livrinhos de relacionamento, sabe? Que são de autoajuda, tipo... como agir e não sei o que, enfim... mas muito legal porque a linguagem é muito fácil e aí eu tô quase na metade do livro e eu tô conseguindo ler, eu tô conseguindo entender, isso me deixa muito orgulhosa. Não fica tão maçante a leitura por ser uma linguagem super tranquila. Já esse aqui que eu também comprei, olha só, que louca, comprei esse livro, não tem nada. Tem o nome aqui do lado, ele custou R$2,99, o outro custou R$1,99. O nome desse livro é Heart of the Matter e a autora é Emily Giffin. Eu não sei como é que se diz, mas enfim, pelo nome do livro e tal, eu considerei que é um romance, eu não sei direito, não tinha nem sinopse, eu comprei tipo... tiro na lua, assim. Mas eu li a primeira página e eu percebi já que é uma leitura um pouco mais maçante, é uma leitura com algumas palavras que talvez eu não entenda tanto. Mas a parte boa é que talvez me force a melhorar mesmo. Então eu vou tentar ler ele depois que eu ler aquele. Nem que eu vá, tipo, grifando as partes mais importantes e tudo mais, as palavras que eu não sei, né? É bom exatamente por isso, porque amplia o vocabulário. Então eu vou entrar aqui, começar a minha aula. A aula dura 3 horas, gente, então começa às 9h30 e vai até ao 12h30, o que dá toda a manhã praticamente, né? Falei pra vocês que eu ia compartilhar minha rotina da manhã, mas realmente quando eu tenho aula, a rotina é essa, levar o Nicolas na aula e fazer a minha aula e aí amanhã já acaba. Eu tenho um intervalo de 10 minutos, na verdade 10 minutos que se torna 20, né? Que é pelas 11 da manhã, que daí eu volto e falo um pouquinho mais com vocês. E, gente, depois que eu acabar essa aula, eu tenho que lavar o cabelo rapidinho pra ficar mais ou menos pronta pra de noite, que eu não vou ter muito tempo. E hoje eu vou pegar o Nicolas mais cedo na aula, por volta das 3 da tarde. Então, 3 da tarde eu busco ele. E
Enfim, tipo, hoje o dia tá mais corridinho mesmo. Aí eu trabalho até, sei lá, 7 horas. E aí eu tenho que ir pro churrasco da LCC. Aí volto e graças a Deus amanhã também já é sexta. Intervalo. Aí agora eu vou descer pra pegar alguma coisa pra comer, porque eu acho que eu não vou ter tempo de almoçar. Quer dizer, até vou, mas eu acho que eu vou almoçar depois que eu pegar o Nicolas na aula, às 3 da tarde. Olha a bagunça que tá meu quarto. Então eu vou lá comer alguma coisinha. Aqui, gente, um potinho de cheese it. Não sei se é assim que você fala. Tudo eu falo que eu não sei se é assim que você fala, pra vocês verem como a minha pronúncia das coisas é maravilhosa. Cansada. Não vejo a hora de lavar o cabelo. Meu cabelo tá duro. Gente, deixa eu contar pra vocês que ontem eu fiz uma cagada. Ontem eu inventei de cortar o meu cabelo. Tipo, eu mesma. E eu sei, eu já tinha feito isso antes, sabe? E não tinha ficado tão horrível. E, gente, dessa vez, as pontas do meu cabelo estão, tipo, umas maior, outras menor. Não sei nem como consertar. Eu preciso lavar hoje pra ver se ele vai ficar bem liso e eu consiga consertar as pontas, se eu tiver tempo, né? Tem mais esse detalhe. Então, se vocês me verem aí com o cabelo todo torto, vocês já sabem o que aconteceu, né? Que eu fui inventar de cortar o meu próprio cabelo. Acho que se eu surto, eu já devo estar surtando, gente. Deve ser um sinal de surto, sinceramente, não é possível. Então, gente, acabou minha aula, eu fui correndo pro banho, porque, enfim, já falei pra vocês que eu tenho churrasco de noite, então eu tenho que ficar pronta agora de tarde. E eu não tô tendo muito tempo hoje, né? Então vou ter que me maquiar, ver o que eu vou vestir e já ficar pronta pra buscar o Nicolas no colégio. Normalmente, quando eu tenho alguma coisa pra fazer de noite, eu tenho que ficar pronta de tarde, porque de noite eu não tenho tempo. Eu fico off pelas 7h30 da noite. E às vezes fazer alguma coisa durante a semana acaba sendo muito tarde, então eu já tenho que ficar pelo menos semi-pronta. Adorei passar essa manhã com vocês, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, talvez, em relação às aulas e tudo mais. Mas é isso, normalmente é essa a minha rotina quando eu tenho aula. Obviamente, quando não tá tão corrido, quando eu tô no meu horário normal, eu tenho esse tempo até as 4 da tarde para ler um livro, para fazer alguma outra coisa, porém, não é o caso de hoje. Então, muito obrigada por quem assistiu esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês gostam, né, desses vídeos de rotina, então quem sabe, sempre que eu puder, eu vou trazer, ainda mais agora em setembro, que eu acho que eu vou começar a ficar mais sozinha, fica mais fácil de eu conseguir gravar pra vocês. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo do canal.